Olá, boa tarde. Ter a sua audiência para nós é motivo de privilégio e de enorme satisfação. No quadro Sala de Entrevista de hoje, nós recebemos o vereador de São Luís, Raimundo Penha, do PDT. E olha só, com a sua vinda aqui, a sua presença no quadro Sala de Entrevista, a gente vai conversar sobre a sua atuação parlamentar em São Luís. Vereador, antes de mais nada, para nós é uma satisfação tê-lo aqui. A satisfação é minha, mais uma oportunidade de estarmos prestando conta e dialogando com a população de São Luís. Muito obrigado. Vereador, há uma preocupação no Brasil inteiro no que concerne a vacinação. A meta de 95%, em grande parte do Brasil, ela não foi atingida. Não é diferente aqui em São Luís. Tivemos quase que 70% no período da campanha até o dia 31. A Prefeitura resolveu, inclusive, prorrogar por orientação do Ministério da Saúde, haja vista que a meta não foi atingida. O senhor tem um projeto que está tramitando na Câmara Municipal de São Luís para que esta vacinação ela possa acontecer também de forma domiciliar em algumas comunidades? Exatamente. Nós propusemos que a vacinação domiciliar seja garantida para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, que é no caso tanto o idoso, que já tem esse direito garantido, mas também nós temos pessoas eventualmente que não estão com essa idade do idoso, mas têm dificuldade de locomoção, ou por uma cirurgia. Infelizmente a nossa cidade ainda não é dotada da acessibilidade suficiente. Então imagine uma pessoa que tem deficiência física e que tem pouco poder aquisitivo para ter de se deslocar até um posto de saúde. Se nós hoje, infelizmente, as crianças e adolescentes, nós não conseguimos atingir a meta do Ministério da Saúde, que é um fato lamentável e é até estranho. No momento que nós temos um volume maior de informação, os pais estão deixando de levar os seus filhos para vacinar. E na sua opinião, vereador, por que está acontecendo esse fenômeno no Brasil? Porque doenças como a poliomielite, que é a paralisia infantil, ela já havia sido erradicada no Brasil. E hoje se tem uma preocupação de poder voltar em virtude da falta dessa vacinação. O que tem acontecido, na sua opinião? Olha, eu acredito que é uma despreocupação, talvez por essas doenças, em algum momento, elas tivessem deixado de existir. Porém, nós temos alerta, né? Não é de hoje. Eu acredito que há uns 3, 4 anos atrás, nós tivemos um surto de meningite, que também estava erradicada, que também nós não tínhamos registro no Brasil. E aí só tem, na verdade, mudado os ciclos da doença, mas hoje é o sarampo, é a poliomielite, enfim. Cada momento está surgindo um surto diferente. Já se cogita, inclusive, a responsabilização dos pais para isso. A sociedade tem se mobilizado, mas é um fato estranho. Em alguns estados, em algumas unidades da federação, se pensa em um enquadramento em relação aos pais ou pessoas responsáveis por abandono de incapaz. O senhor, como parlamentar, como é que pensa? Olha, além de parlamentar, eu também represento a Câmara no Conselho da Criança e do Adolescente. A minha origem é nos segmentos sociais de juventude, de política pública, e como conselheiro eu acredito que é uma omissão sem precedente. Uma criança ou adolescente, ele não tem exata noção da vacina, e ao contrário, a criança nem gostaria de ser vacinada porque ela sente dor. Essa é uma responsabilidade dos pais. E fica a pergunta: um pai e uma mãe que amam o seu filho, o primeiro dever dele é de cuidar, é de garantir, torcer por uma vida saudável para essas crianças. E fica um questionamento, Juraci, o que está levando um pai ou uma mãe a esquecer de vacinar o seu filho, expor essa criança, esse adolescente a um risco tão grande como é um sarampo, como é uma paralisia, uma meningite. Então, além de parlamentar, como militante dos direitos das crianças e do adolescente, é algo que nos assusta. Vereador Raimundo Penha, recentemente foi aprovado um projeto da sua autoria que dispõe sobre o SUAS, né? Que é o Serviço, né? Sistema Único de Assistência Social. Sistema Único de Assistência Social, SUAS, né? De que maneira esse sistema vai funcionar para atender a algumas necessidades carentes da população nesse setor tão importante que é a assistência social? Olha, Juraci, para ficar claro para você e quem está nos assistindo, o SUAS para assistência seria a mesma coisa do SUS para a saúde, para poder dar uma contextualizada, tanto que o nome só acresceu uma letra. Então o que é isso? A nível de Brasil, por muito tempo a política de assistência, ela foi feita pelas primeiras damas, ela era feita aquela coisa de distribuir uma cesta básica, de dar um presente no Dia das Crianças, eram mais ações pontuais. No governo Lula nós passamos a ter isso como política pública, a garantia de direitos, como os atendimentos pelo
próprios CRAs, próprios benefícios que às vezes a população não conhece, como é o caso do fornecimento de urna funerária para aquela parte da população, a parcela da população carente, a concessão de benefícios, a questão de cursos de qualificação profissionais. Então a assistência social tem um arcabouço muito grande. Ela engloba os conselhos tutelares, que garantem o direito de criança e adolescente, eles engloba os CRAs, os CREAs, enfim. O público da assistência é um público extremamente vulnerável, crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência. E você imagina, esse público todo nós não tínhamos uma normatização, dependíamos da vontade do presidente, do governador, do prefeito. Se fosse um prefeito mais sensível, ele levava os programas, se não fosse, parava os programas. Então passou-se a ter a nível de Brasil uma legislação que criou o Sistema Único de Assistência Social no Brasil. Agora isso, como o próprio nome já deixa claro para a população, é um sistema, e um sistema ele não funciona apenas com um elemento que é o governo federal. Nós temos que ter a participação, a coparticipação dos governos estaduais e dos municípios. E de que forma se dá essa coparticipação? E aqui no município, os serviços já são oferecidos, no entanto, faltava uma regulamentação. Então, a nossa proposta, que ela primeiro foi debatida com a sociedade civil, através dos profissionais, dos estudantes, de sindicatos, do poder público, através da Secretaria da Criança e da Assistência Social. Então, elaboramos uma legislação. O que essa legislação traz? Primeiro, ele deixa claro qual é a obrigação do município, quais são os serviços que o município vai oferecer, que na verdade já vinha oferecendo, mas não estavam regulamentados. Não estava normatizado. Não estava normatizado. O que isso leva, Juraci? Segurança jurídica, porque amanhã o prefeito que senta na cadeira, que seja o Edivaldo, que está hoje prefeito, o secretário de assistência que senta na cadeira, ele vai ter que cumprir aquilo que está na lei. Ele vai ter que manter os serviços que já existem no município. E se um prefeito discordar desse serviço, ele vai ter que fazer através de uma proposta de lei alterando a legislação atual, que naturalmente vai ser discutido pela Câmara e pela sociedade. Então nós garantimos serviço, colocamos lá serviços já oferecidos hoje pelo município, como é o caso dos CRAs, dos conselhos tutelares, do auxílio funeral, enfim, de tantos outros serviços que a assistência tem prestado na nossa cidade. Que vai de encontro às pessoas carentes que necessitam, né, dos braços, as mãos do poder público, né? É garantir o direito para aqueles que mais precisam. Você imagina uma mulher vítima de violência doméstica, que ela não tem emprego, ela depende da renda do marido. Então, no momento que ela é vitimizada e ela depende do marido, um abalo psicológico, quem é que vai dar assistência para ela se economicamente ela tinha uma dependência do esposo? Imagina uma pessoa que é deficiente físico, que já tem uma dificuldade, muitas vezes não está colocado, a deficiência que ele tem não lhe permite estar no mercado de trabalho e muitas vezes ele ainda não conseguiu aquele benefício eventual fornecido pelo governo federal. Imagina uma família carente que perde um ente querido e nenhum de nós se programa para perder alguém. Você tem uma abala emocional e aquela família, no momento de desemprego dessa, ela não tem sequer como promover o enterro daquele ente de forma digna. E o município vai lá e oferece, por exemplo, a urna funerária. Você imagina as mulheres gestantes, enfim, nós ainda temos uma realidade de extrema pobreza, nós temos pessoas na nossa cidade que sobrevivem do Bolsa Família. E aí qual é a porta para que essa pessoa encontre uma dignidade? Ela vai depender do favor de um governante? Não. O que nós estamos dizendo é isso. A assistência, ela não vai olhar em quem a pessoa votou, aquela pessoa, o cidadão, ele vai ser cidadão. Mesmo ele estando numa situação de vulnerabilidade, mas ele tem direito de ser assistido pelo Estado, que seja pela União, pelo Estado ou pelo município. Pelo poder público, na verdade. Pelo poder público, é uma obrigação. Vereador, o senhor tem um leque, né, de atividades que vem desenvolvendo como parlamentar, no exercício, né, da sua atividade parlamentar. Eu vejo também que o senhor tem demonstrado uma preocupação muito grande com os afrodescendentes. Inclusive, já realizou um projeto na Câmara Municipal de São Luís, foi aprovado pelos seus pares e ganha aceitação para que se torne realidade também. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco desse projeto que vai atender aos afrodescendentes aqui em São Luís. Olha, nós propusemos a regulamentação do Conselho Municipal da População Afrodescendente. É um conselho fundamental, assim como tantos outros. O que são os conselhos? O conselho é uma forma também de participação da população na gestão. O conselho, a grande maioria, metade são representantes do poder público, metade são representantes da sociedade civil, que são indicados por diversas entidades e servem para quê, Juraci? É uma forma entidades também, todas representativas. Todas representativas. Serve também para controlar a política pública, para fiscalizar, para debater, para fazer proposições. Identificamos aqui em São Luís o Comafro,
ele já existe, já estava em funcionamento, mas ele não tinha regras claras, ele não tinha também uma regulamentação. E nos foi trazido também uma proposta pelo colegiado, pelas próprias entidades, apresentamos à Câmara de Vereadores. A minha origem é essa, eu venho de um povoado quilombola na cidade de Matinha, a minha mãe é negra, eu sou negro, fui criado na comunidade da Liberdade. O senhor tem raiz, né, vereador? Tenho raízes, então sei da dificuldade dessa população e sei que o Comafro é mais um instrumento para combater essa desigualdade. Então me honrou muito ser o propositor dessa lei e recebi agora há pouco a feliz informação que o prefeito sancionou, então agora já é lei, o Comafro também está garantido na cidade de São Luís. Eu conversei aqui no quadro Sala de Entrevista com o vereador de São Luís, Raimundo Penha, do PDT. Vereador Raimundo Penha, muito obrigado por ter vindo aqui. Foi um prazer conversar com o senhor no quadro Sala de Entrevista do Portal da Assembleia. O prazer é todo meu, agradeço a população e agradeço a Assembleia Legislativa, que tem esse espaço maravilhoso para que nós possamos levar esse debate para a sociedade. Muito obrigado, obrigado pelo convite, obrigado pela excelente entrevista e aproveito para desejar uma boa semana para todos e todas.